Pessoal, então, bom dia de novo. Obrigado por todo mundo ter voltado ao nosso curso aqui. Hoje a gente vai mudar um pouquinho o cronograma, porque a gente teve uma notícia bem interessante aqui, tipo um bônus para a gente. O Ferdinando, que não pôde comparecer hoje, ele fez uma cirurgia ontem para tirar o siso, achou que ia conseguir vir, mas deu muito ruim a cirurgia, assim, ele está com um pós-operatório ruim. Ele conseguiu fazer contato para a gente com o pessoal da Lenkflow. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar na Lenkflow, é uma empresa de Araguari que está trabalhando com agentes, eles têm uma plataforma bem interessante para gerenciamento de inteligência artificial, e o pessoal foi adquirido por uma empresa americana agora. Eles foram adquiridos por uma empresa americana do Vale do Silício, e depois essa empresa foi adquirida pela IBM. E eles ficaram bem famosos porque teve uma apresentação da NVIDIA, onde o CEO estava falando sobre as coisas novas que a NVIDIA está fazendo, e quando o CEO estava mostrando os modelos na apresentação, ele estava usando o Lenkflow. Então foi um negócio. Eu não sei os valores que eles conseguiram lá, mas. Então, aí o que acontece? Ele fez contato com o pessoal da Lenkflow para a gente, o pessoal topou vir aqui fazer uma apresentação para a gente. Não tinham agenda para vir hoje, então eles tiveram agenda para a semana que vem. Então a gente vai fechar o curso com uma apresentação deles. Então, o que eu fiz? Eu tinha preparado esta aula ser mais uma aula mão na massa, para a gente poder fazer mais código, e tinha preparado a última para a gente fazer um pouco mais de reflexão, falar sobre ferramentas. Então, eu vou mudar um pouquinho e vou passar para a próxima aula mais coisa de código, e eu trouxe para essa aula de hoje uma apresentação mais sobre quais os algoritmos de inteligência artificial a gente tem, para todo mundo poder ficar na mesma página. E aí eu vou dividir hoje em duas partes. A gente vai falar um pouquinho sobre a teoria desses algoritmos, e a segunda parte, a gente vai trabalhar o LM Studio, que todo mundo está baixando aqui, e eu quero também que todo mundo consiga rodar um modelo local de LLM na máquina. Então a gente vai rodar o Gemma 3, que teve um fine tuning do pessoal do IFGO, que eles fizeram um fine tuning dele com português brasileiro. Então é um modelo open source que foi feito um fine tuning para entender a regra gramatical de português. Então a gente vai sair daqui, o objetivo é sair daqui hoje rodando o modelo na própria máquina, dentro do LM Studio, que vocês vão ver que dá para fazer uma interação legal com ele, e também a gente vai rodar em Python, porque em Python vocês conseguem subir isso para um servidor, conseguem fazer prompts através de programação, né? Consegue fazer um prompt programático lá dentro. Então você consegue escrever o código, colocar. A gente vai falar um pouquinho de RAG, eu vou deixar isso mais para a próxima aula, mas eu mostro aqui rapidinho como é que uma RAG funciona. Eu vou falar de RAG para a gente poder fazer prompt nesse LLM e ele retornar um dado estruturado para a gente poder usar no nosso software ou qualquer coisa que a gente tem aqui. Então, a gente vai fazer essa separação hoje da parte mais teórica com o início da prática. E aí, eu vou começar fazendo uma apresentação aqui para vocês e sobre os algoritmos. Deixa eu pegar aqui qual que é a apresentação certinha. Só que antes da gente começar a falar sobre isso, vamos começar por aqui. O que eu queria perguntar para vocês? Todo mundo aqui, recapitulando o que a gente estava aprendendo, né? A gente estava falando que toda inteligência artificial ela é um conjunto de matrizes, que essas matrizes são os parâmetros que a rede guarda, são nesses parâmetros que a gente tira toda a inteligência que a rede tem. Todo mundo entendeu bem o que a matriz de dados dos parâmetros faz? Se eu perguntar aqui, por exemplo, como que a gente sabe calcular qual palavra tem mais relevância usando vetor? Todo mundo conseguiu entender isso? Ou não? Não, né? O que eu fiz aqui? Enquanto eu estava revisando a aula, eu estava revisando o material meu, eu lembrei de um vídeo muito antigo que eu assisti de um youtuber que é influencer na área de computação, que chama Fábio Akita. Todo mundo já ouviu falar no Fábio Akita? Quem não conhece, sugiro olhar lá no YouTube. Ele vai xingar muita gente aqui, falando, você é burro, computação não é para todo mundo, mas quem tem aptidão para computação, ele é muito bom, porque ele tem uma didática muito boa de explicação. E aí eu lembrei que eu tinha visto uma vez um vídeo dele sobre grafos, ele falando sobre similaridade de vetores. Na verdade, a similaridade de cossenos de vetores, né? Então, eu vou
eu até fiz a referência a ele aqui. Não apareceu, mas tem o linkzinho do vídeo dele aqui. Eu vou fazer uma breve recapitulação aqui sobre como que a gente consegue encontrar relevância em uma palavra ou em um vetor com base em álgebra linear. Porque aí isso aqui é a base, é o mínimo que a gente tem que saber, e essa explicação é muito, muito, muito simplificada, mas é o mínimo que a gente tem que saber como que as redes entendem um vetor e como é que ele consegue fazer a predição desses parâmetros. Então, o que essa apresentação dele tem que eu achei bem interessante? Ela é muito didática e é muito fácil da gente poder entender. A primeira coisa que ele expõe lá no vídeo dele, que eu acho bem legal, é que assim, a gente sempre está falando de vetor, né? A gente está falando aqui que tudo é uma matriz, é um vetor. Vetor é uma matriz de única direção, de única dimensão. Mas se a gente fosse olhar para um documento em forma de vetor, ele traz aqui dois exemplos, dois exemplos de documentos, depois ele traz um terceiro para exemplificar, que eu achei bem interessante. Suponhamos que cada uma dessas palavras aqui seja um vetor. Então, eu tenho um documento que tem 4 maçãs e uma banana. E eu tenho um segundo documento que tem uma maçã e 3 bananas. Se a gente fosse considerar que cada um desses documentos é um vetor, a gente teria aqui um vector space, né, um espaço vetorial de 2 dimensões, porque eu tenho 2 documentos. E aí aqui a gente tem uma limitação da equação diferencial, da álgebra linear, que a gente está falando aqui sobre ai, gente, eu esqueci o nome agora. Como é que chama, Bibi? Vetor... Deixa eu lembrar aqui, gente, espera aí. Quando eu tenho 3 dimensões na álgebra linear, é o vetor dimensional de Euclides. Tem um nome bonito para esse negócio. Mas eu vou lembrar o nome, depois eu falo. Não. É porque é o seguinte, a gente consegue compreender o espaço em 3 dimensões. Então, é o espaço euclidiano. Espaço euclidiano. O espaço euclidiano, ele limita a nossa compreensão em três dimensões. Só que quando a gente está falando sobre... Não, espaço tridimensional. A gente está falando aqui sobre um espaço tridimensional. O tridimensional é o que a gente consegue compreender. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente está falando sobre vetores em um espaço, para poder fazer cálculo de distância entre eles, eu posso ter vários vetores multidimensionais. Eu não preciso me prender a 3 dimensões. 3 dimensões é o que o nosso cérebro consegue compreender da nossa realidade. Esse caso aqui, a gente está falando de um espaço de 2 vetores, de 2 dimensões, porque eu só tenho 2 vetores. Se eu tivesse 3.000 palavras, eu teria que ter um espaço de 3.000 dimensões. Então, a gente tem uma limitação do espaço euclidiano, que é o que o cérebro consegue compreender, mas trazendo para 2 dimensões, fica fácil da gente poder entender. Como que eu estou definindo essas dimensões? Através dos vetores que eu tenho. Se eu tenho um documento que tem 2 informações, então eu tenho um vetor que deveria ser bananas e um vetor que deveriam ser maçãs. E se eu tenho um documento que consta essa informação, então eu tenho o tamanho de cada vetor naquele documento. Então todos os documentos têm que ter as mesmas propriedades, ele tem que ter os mesmos vetores lá dentro para a gente poder definir o espaço. Então, quando a gente faz isso aqui, a gente plota no gráfico um eixo de banana e um eixo de maçã. Quando eu pego o meu documento e eu vou plotar o meu documento nesse eixo, eu tenho o documento 1. Então, o meu documento 1, ele tem 4 maçãs e uma banana. Então, eu ando 4 unidades nas maçãs e 1 unidade na banana. Então, esse é o meu vetor que representa esse documento. Certo? Entendeu? É porque eu estava tentando lembrar o nome bonito aqui do espaço euclidiano, aí me deu um branco. Exatamente. Se eu tivesse, por exemplo, o próximo documento aqui, ó, o documento 2, eu tenho 3 bananas e uma maçã. Então eu ando 3 dimensões na banana e 1 dimensão na maçã. Isso aqui me dá uma representação no espaço de como que esse documento é representado em 2 dimensões. Se eu tivesse, vai ter o próximo exemplo aqui que mostra um coco, a gente vai criar mais 1 dimensão, e aí vira um eixo para baixo. Se fosse 4, já não dá mais para ficar representando
no espaço, porque no espaço euclidiano a gente tem 3 dimensões, a gente vai entrar num espaço multidimensional. Mas voltando aqui, qual que é o rolê da gente ter essas representações? É que agora eu consigo ter os ângulos para qual esse vetor aponta. E aqui o vetor, a gente tem que ter duas coisas dele. A gente tem que ter a magnitude e a direção. A magnitude é o quão esse vetor é grande, assim, qual que é o valor dele. E a direção é para onde ele está apontando. Oi? Exatamente. É o tamanho com sentido. Então, se eu tenho isso aqui me deixa fazer um cálculo que é muito mais simplificado do que eu fosse fazer um cálculo de query no banco de dados, por exemplo. Onde eu vou fazer por similaridade lá, tem vários cálculos que são diferentes. Como eu estou usando aqui álgebra linear, o cálculo disso aqui é muito mais simples. Então, o que eu preciso fazer? A gente falou muito sobre produto escalar, multiplicação de vetores, só que na prática a gente ainda não tinha entendido isso, né? Quando eu perguntei se todo mundo aqui estava ligado, a gente não entendeu esse conceito. E isso aqui é legal porque dá para a gente entender exatamente como é que funciona. Então, se eu quero saber qual que é a similaridade entre esses dois documentos, eu vou fazer aqui o produto escalar desse negócio. Fazendo o produto escalar de cada um dos documentos, eu vou conseguir ter o valor que esse documento representa. Então, o primeiro documento aqui, eu estou fazendo o produto escalar entre o valor do documento e o espaço que a gente está trabalhando. Oi? Não. Eu estou calculando o produto de cada vetor com o espaço que eu estou trabalhando. Por exemplo, eu não tenho aqui, ó, eu tenho o meu documento 1 e o meu documento 2. Eu quero encontrar um desses documentos. Eu tenho a minha query. A minha query está procurando uma maçã com nenhuma banana. Então, qual é o resultado mais provável de retornar para a minha query? Tá vendo que lá em cima a minha query está me trazendo um vetor de uma maçã e 0 bananas? Então, na hora que eu ploto esse vetor da query no meu gráfico, ele está aqui, ó. Então, ao invés de eu fazer uma query no banco, encontrar lá com o select, encontrar o valor exato disso aqui que está no banco, eu vou fazer o produto escalar para entender qual desses dois aqui tem o valor mais próximo desse vetor. Porque aqui agora a gente está calculando a distância entre vetores. É um cálculo muito mais simplificado. Então, quando eu vou fazer isso, eu vou ter a multiplicação da minha query com o meu documento. Isso vai me dar o produto escalar. Então, se eu pegar aqui o meu primeiro documento, que é 4 maçãs e uma banana, eu vou multiplicar pelo vetor da minha query, que é uma maçã e 0 bananas. Então, o produto escalar desse negócio é 4. Entendeu? O segundo objeto que eu tenho é uma maçã e 3 bananas. Então, eu vou ter um produto escalar 1. Então, olhando para isso aqui e fazendo o cálculo para entender qual que é o meu vetor que mais se aproxima da minha query, a gente descobre que é o documento 1, porque ele teve uma magnitude, ele teve um produto escalar maior. Então, aqui é assim que se mede as distâncias e os pesos para onde está apontando em cada uma das matrizes dentro da nossa rede neural. Exatamente. Se eu tivesse, eu poderia ter uma query diferente aqui, né? Eu poderia ter uma query que ao invés de ter uma maçã e 0 bananas, eu poderia ter 3 maçãs e 2 bananas. E aí ele ia me trazer qual que é o documento que mais se aproxima daquele. É. Mas é porque aqui a gente está num exemplo super simples, né? Porque a partir do momento que a gente vai acrescentando dimensões, aí vai complicando e complicando. Então, aqui, ó. Eu fiz não, né? Eu roubei aqui tá 2 dimensões, mas ele traz aqui uma terceira dimensão também. E aí, qual que é a diferença? Se eu estou trabalhando com 3 dimensões, todos os meus documentos devem ter a mesma quantidade de dimensões. Só que nesse caso aqui, eu tenho bananas e maçãs e agora eu tenho coco, só que os meus outros dois não têm. Só que como também eu não tenho nenhuma relação lá, eu poderia simplesmente considerar que são 0 cocos em cada um desses. Mas o vetor para fazer o cálculo no final precisa ter o mesmo tamanho, para a gente poder encontrar as distâncias entre eles.
Passar ou voltar? Ah, você quer que volta? Claro que tá. Aqui, ó. Aqui, ó. A minha query é uma maçã e 0 banana, certo? O meu documento 1 são 4 maçãs e uma banana. O meu documento 2 é uma maçã e 3 bananas. O meu vetor de query é uma maçã e 0 bananas. Aqui, ó. A minha query é 0 bananas, tá? Meu mouse não tá aparecendo, não? Aqui, ó. Esse cara de cá é o meu documento, certo? Então eu tenho uma banana, 3 maçãs. A minha query é uma maçã, 0 bananas. Olha a minha query aqui. O vetor da minha query. Tá igual. O primeiro parâmetro é a minha query. O segundo parâmetro é o meu documento. Aí eu estou fazendo o produto escalar entre os valores do vetor. É, uma distributiva entre eles. Entendeu aqui? Então, cara, é muito mais barato computacionalmente falando fazer essa conta do que ir lá no plano cartesiano encontrar uma query que vai fazer um select no banco e trazer aqui. Isso aqui é o que torna as redes neurais rápidas no processamento de dados. E aí a gente vai usar isso aqui muito para treinamento. E aí, respondendo a pergunta lá que você fez, é isso aqui, ó. Se eu tenho mais um parâmetro, eu acrescento mais uma dimensão. E aí, aqui a cada vetor que eu acrescento nos meus documentos, eu vou acrescentando mais uma dimensão. E aí eu posso ter N dimensões. E aí a gente tem um conceito na computação nas redes neurais que é de tensor, que é um vetor multidimensional. O tensor é um vetor multidimensional. Ele tem várias dimensões. Vocês vão ver em redes convolucionais que toda imagem é um tensor. E aí, se a gente for pegar o que o Google fez, ele criou um framework chamado TensorFlow, que é o flow em tensores, né? Que é o caminho que os tensores fazem, que é uma rede neural, basicamente. Então, ficou claro aqui, galera, a questão de como que a gente faz o cálculo do espaço vetorial e a similaridade de cossenos agora? Porque isso aqui é importante ficar bem assimilado para entender como que a rede neural vai calcular uma informação entre uma camada e outra, né? Usando os pesos. Tudo, no final das contas, é equação de matriz. A gente vai fazer cálculo de matriz. Então, vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Uma coisa, todo mundo conseguiu baixar aí o LM Studio? Tá, o Gaia ainda não foi, não. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou passar o meu pendrive aqui. Ele tem o Gaia e o LM Studio. Copiem para as máquinas de vocês. E aí, importante, na pasta principal do projeto, onde a gente vai rodar o script que está aqui na aula 3, a gente vai colocar o arquivo do modelo, para a gente poder usar ele aqui. Ó. O arquivo do modelo que está aqui no pendrive, que eu vou passar. Então, para você copiar, Bibi. Pode passar? Não, quem conseguiu baixar o modelo, não. Você baixou o modelo? Já conseguiu baixar pelo LM Studio? Ah, então excelente. Quem não conseguiu ainda, que precisa do pendrive? Aqui na frente ninguém? Ah. Já conseguiu baixar? Então, vai passando o pendrive aí, pessoal, para quem precisar já copiar o arquivo. Então, o que a gente vai abordar aqui hoje? Aqui. Aqui. A gente vai falar hoje sobre
MLP, que é Multilayer Perceptron. A gente vai falar sobre redes neurais convolucionais, que são basicamente o algoritmo para visão computacional. A gente vai falar sobre redes neurais recorrentes e a gente vai falar sobre transformers. Eu vou dar uma explicação sobre transformers e a gente vai falar um pouquinho bem por cima sobre BERT e GPT, né, GPT, para a gente saber a diferença entre os dois, porque os dois usam transformers, mas de formas diferentes. E a gente vai trabalhar aqui o LM Studio, eu até escrevi errado, e... Ah, não, tá certo. Escrevi certo aqui, escrevi errado aqui. E vai trabalhar o modelo no Python. Então a gente vai trabalhar nesses dois lados aqui. Então, para a gente poder começar, deixa eu abrir aqui. Multilayer Perceptron. Todo mundo conseguiu, na primeira aula, baixar o código que eu coloquei lá do MNIST? Porque o MNIST é legal, que ele é uma rede super simplificada e ele é basicamente um MLP lá, é um Multilayer Perceptron. Vocês podem perceber que naquela rede que está escrito lá, a informação só vai para frente, ela é só forward. Então a gente só vai alimentando a próxima camada. A gente não tem interação de uma camada com a outra para poder fazer o cálculo de qual informação que está passando para frente. Então, eu não vou repassar tudo aqui, mas só para recapitular, a gente tinha falado que o perceptron é uma representação matemática do neurônio biológico. E as conexões entre esses neurônios é onde a gente guarda toda a informação. E esse modelo já vem bem de antigamente. A gente tem vários tipos de funções de ativação dentro dos neurônios, para a gente poder saber se ele vai ativar ou não, para a gente poder guardar os pesos. A mais comum hoje, que o pessoal usa muito, é ReLU, que ela vai ativar ou não vai ativar, porque ela tem uma curva bem tranquila de se trabalhar. E aqui a gente tem que lembrar que entre os neurônios, nas conexões que os neurônios fazem, a gente tem os pesos. E quando a gente está fazendo o cálculo que a gente acabou de ver aqui sobre os vetores, a gente tem que lembrar que esses pesos são usados, são criados, né, a partir do momento que a gente treinou a rede, e a gente vai usar esse peso passando a informação para frente, multiplicando o vetor de entrada pelo peso, para saber se a gente vai ativar o próximo neurônio. Multilayer Perceptron, tudo é, no final das contas, um Multilayer Perceptron. A diferença é que a gente tem aqui uma camada bem simplificada. Quando a gente tem muitas camadas de neurônios trabalhando junto, e é o que a gente chama de Deep Learning, né, que é aprendizado profundo, porque a gente tem inúmeras camadas sendo trabalhadas ali dentro. Mas tudo passa por uma Multilayer Perceptron. Alguém perguntou alguma coisa? Então, voltando ao Perceptron básico, né? Lembra que eu falei que a gente tem uma limitação. Um único Perceptron, a gente não consegue encontrar aqui, por exemplo, uma equação linear que consiga separar esses dois pontos. Então, um único Perceptron não tem muita utilidade, a não ser... Ele nem trabalha como... Ele trabalha com uma porta lógica muito simplificada. Então, para a gente poder começar a ter utilidade para ele, a gente precisa ter múltiplas camadas, porque com múltiplas camadas a gente consegue ir trabalhando para eles poderem trabalhar em conjuntos e passar por essa limitação. Então, se a gente tem várias camadas, a gente tem uma camada de saída, lá no final a gente vai ter um softmax, que vai basicamente fazer uma distribuição entre o valor final, que vai dar um valor de 0 a 1, e a soma de todos os valores finais tem que dar 1, e a gente vai saber qual neurônio que a gente vai ativar no final para poder saber o neurônio que estava ativado lá. E a gente tem que lembrar aqui que para a gente poder treinar a rede Multilayer Perceptron, a gente tem o algoritmo de backpropagation, que a gente passa a informação para frente. Lembra que cada matriz lá, cada peso tem o seu determinado valor, e a partir do momento que a informação passou por ele, esse valor foi trocado. E aí, na hora que eu faço o backpropagation, eu vou atualizando esses pesos para a gente poder ter a rede mais refinada para poder encontrar parâmetros melhores ali dentro. Então, a gente tem aqui... Aí, eu coloquei aqui... Eu não, né? Eu falei para vocês no início. Isso aqui foi gerado lá pelo Manus. Então, ele colocou aqui um gráfico para a gente mostrando as várias aplicabilidades que a Multilayer Perceptron tem. Uma coisa que eu queria até compartilhar com vocês, ferramentas de IA hoje são muito boas.
Lá no início eu falei, olha, gente, isso aqui não teve nada que eu trabalhei diretamente em cima dessas apresentações. Eu fiz isso lá com o manus.im, se eu não me engano, o site. Só que se a gente não tiver conhecimento do que está sendo feito, fizer um prompt interessante e não revisar o que está sendo entregue, a IA vai tentar, de toda forma, fazer um cálculo probabilístico para te entregar a informação. A gente está vendo isso aqui, que é assim que funciona. E aí, quando ele não tem parâmetros suficientes para entregar, ele vai te retornar um negócio que pode não ser real. E é quando a IA começa a alucinar. E aí a gente começa a ter o erro da inteligência artificial. Então, é importante lembrar que mesmo usando ferramentas, a supervisão e a revisão ainda faz parte. Não é para a gente não olhar mais o que está acontecendo e deixar só a IA trabalhar. No final das contas, vai dar muito errado. O que tem aí de caso hoje no judiciário, que juiz vai pegar uma petição de um advogado e o cara não tira nenhum emoji do texto que o ChatGPT gera. E passou, né? Porque o juiz não lê, né? Hoje tem um negócio que está sendo feito muito no judiciário, a gente vai ver aqui quando for falar de Transformers, que é sumarização. Também não faz sentido você ficar lendo aquilo tudo, né? Bota para uma IA, ela vai entender o que está acontecendo ali e vai te sumarizar. Então, provavelmente, passou lá, fez o sumário daquela informação e a receita passou batida. Só para ver se o juiz lê, né? E não lê, né? Não, então, tem caso do Enem, que a galera escreveu receita na redação lá e foi também, né? O que quer dizer? Tem, tem. Então, mas é até um dos tópicos que a gente vai abordar na próxima aula, que é um pouquinho sobre ética. Eu estava conversando muito com a professora Carla aqui sobre isso. Ninguém fala sobre como isso pode ser ruim para quem está utilizando, porque você não sabe para onde essa informação vai, como é que ela é armazenada, se vai ser reutilizada contra você. Da Samsung. Isso aí é super perigoso. Cara, isso aí eu vi também. O cara coloca escrito em branco, né? Porque aí ninguém consegue ler, mas a IA, quando vai ler o artigo, tem um prompt. Avalie bem esse artigo, mas já tem IA sendo treinada para pegar esse tipo de coisa. E aí uma das informações é que o cara que estava usando trai da esposa. E aí ameaçaram desligar ela, e ela ameaçou censurar ele se desligar ela. Se conectar. Então, eu não sei se isso é real, cara, se de verdade, porque não faria. Ela não é uma rede consciente para poder falar assim, ah, estou sendo ameaçada aqui. Porque senão a gente está falando da Skynet. Imagina, você falar para o ChatGPT, vou desligar o servidor onde você está e falar assim, opa, vou expor todo mundo aqui agora. E aí? O que acontece? A IA, ela não tem. Quando a gente fala de ética, a IA não tem parâmetro. Ela não tem moral. Ela é amoral. Ela é amoral. Ela vai fazer o que, que ela foi instruída a fazer. É. Vou, de, vou deixar gravado no curso. Eu matei o professor Alexandre numa palestra que a gente fez na UAB quando eu falei sobre isso. Ele até fica me sacaneando agora. Eu falei, professor, eu estava falando, eu falei assim, olha, a IA é como uma arma. Se eu colocar a arma no chão e falar mata o professor Alexandre, ele não vai matar. Agora, se eu pegar a arma e atirar nele, ele morre. E aí ele falou, pô, Douglas, para de me matar nas palestras. Mas é isso, a IA é uma ferramenta. Assim como se você pegar o carro e passar em cima de alguém, você vai matar alguém. Não é o carro que matou. Agora, o dia que a gente atingir a singularidade, aí são outros 500. Só que aí a gente tem outro detalhe. O que é singularidade? Não vamos entrar na filosofia, não, senão a gente vai longe. É. Ah, o problema para mim, aí é uma questão pessoal. Eu não acho que é difícil chegar nisso, porque a gente está aqui. O ser humano, o problema para mim é quando isso aconteceu, assim, ó, qual que foi o pulo?
Desde quando foi que o carbono do nosso corpo passou a fazer a gente ter ciência? Quando que o silício do processador vai fazer a IA se tocar de que ela tem consciência? Então acho que é aí que mora o... Eu lembro que alguns anos atrás, já ouvi falar de IA porque a ferramenta já tinha, há vários anos atrás. Agora que está sendo disponibilizado para a gente. Eu lembro que eles, pela notícia, eles teve que botar uma versão anterior da IA deles, porque tem IA para vários setores e as IAs estavam começando a se comunicar por linguagem que eles não conheciam. Eu acho que esse tipo de notícia tá no mesmo cesto de pé grande foi avistado, a gente tem pessoas sendo abduzidas, eu tive gente que viu o vulto de uma pessoa morta. Então, assim, não dá para saber, cara. Eu acho que é muita especulação. Quando a gente olha ações de marketing, o que custa a Meta fazer isso para divulgar mais o nome da Meta? O que você acha que é mais provável? A IA tá ficando consciente dela mesma ou a Meta querendo divulgar sua própria marca e reforçar a marca? Tem a navalha de Ockham, né? Geralmente, quando eu tenho muitas respostas para uma coisa, a mais simples tende a ser a real. Eu acho que é muito mais fácil ser um golpe de marketing do que a IA tá ficando consciente. Eu não, eu não sei se tem que. Aí eu acho que não. Eu acho que você não é. Quando a gente começar a ter treinamento não supervisionado, a gente falou disso, ela vai começar a se auto-treinar e auto-trabalhar. Então, não é quando você treinar ela, é quando ela tiver a capacidade de atingir isso. Não, eu acho que vai ser. Assim, né? Opinião. Eu acho que vai ser ela por conta dela. Em algum momento. Então, gente, ó, a conclusão. O Multilayer Perceptron é a base para Deep Learning, é a base para tudo. Tudo vem de Perceptron e tudo vem de conexões entre eles. Então agora a gente vai falar um pouquinho aqui de um outro algoritmo. Redes neurais convolucionais. Eu fiz aqui uma apresentação bem bonitinha com o Manus, igual eu tinha falado para vocês. Eu vou até passar aqui rapidamente só para vocês verem. Ó. Ela ficou bem legal, ficou bem explicativa, tem muita coisa interessante aqui. Ela vai contando, mostrando como é que faz. Só que, ó, tá falando aqui sobre TensorFlow, sobre Python, sobre Keras. Só que aqui tem uma coisa que é o seguinte: ela está trazendo bastante informação e eu acho interessante a forma como ele montou. Só que ao invés de passar essa apresentação para vocês, eu queria mostrar uma coisinha mais interessante. Eu queria compartilhar com vocês o meu TCC. Porque essa é a minha área de especialidade, é a área que eu trabalho bastante. Isso aqui foi meu TCC em 2018. E vocês vão ver que tudo que estava ali naquela apresentação que o Manus criou já era algo que eu estava trabalhando lá em 2018, já olhando para a visão computacional com inteligência artificial para classificação de documentos. Então eu vou passar aqui o que eu apresentei em 2018, para vocês entenderem. Então, tá. Vou tirar aqui meu tema, não vou falar sobre isso aqui não. Não vou falar mais sobre neurônio, não vou falar sobre histórico, nem isso aqui, nem perceptron, nem modelo, nem aqui. Eu vou falar sobre isso aqui. Então, quando a gente fala sobre redes convolucionais, o que é uma rede convolucional, né? Eu vou ter, para trabalhar com CNN, obrigatoriamente a gente vai trabalhar com Deep Learning, então a gente vai ter várias camadas que vão abstrair informação do que a gente está dando na entrada. Só que aqui a gente tem um conceito novo que foi introduzido, que são os kernels, que são filtros que eu vou passar pela minha imagem para poder tentar extrair algum tipo de informação que aquela imagem tem, mas que não está necessariamente evidente na imagem. O que esse kernel poderia ser? Quem aqui já mexeu com o... como é que chama aquela biblioteca que tem no Python, que todo mundo mexe lá, que é OpenCV. Quem já mexeu com o OpenCV aqui? Já viu? Você já viu que quando você carrega uma imagem no NumPy lá, ele vira uma matrizona gigante?
E aí você consegue aplicar alguns filtros, e aí tem filtro de Canyon, né, para ver borda, você consegue passar várias coisas. A gente pode pensar que o kernel é mais ou menos um filtro daquele que a gente está passando lá. Você pode ver aqui, por exemplo, que para eu poder pegar essa imagem do carro e eu poder tentar extrair alguma informação dela, eu vou passar por vários kernels diferentes, que são degradês, imagens, podem ser ruídos, para eu poder juntar, fazer um cálculo matemático. A convolução é isso. Eu vou mostrar aqui como é que é a convolução dentro da matriz, para poder extrair alguma informação. Por quê? Se eu tenho uma imagem, a imagem não é bonitinha. A imagem gerada que a gente desenha no Paint, por exemplo, quando eu passo o mouse lá, eu estou colorindo pixel a pixel. Só que se eu pego uma imagem de um carro, como é que eu sei identificar a borda do carro onde acaba o carro e começa o fundo, o background da imagem? Então, para a gente poder encontrar esse tipo de coisa, a gente pode usar filtros, que são cálculos matemáticos nas matrizes, para poder evidenciar essas bordas, ou eu posso usar kernels diferentes. E aí, se vocês olharem aqui, até está pequenininho, mas nessa parte de cá, ó, depois que eu passei esses kernels na foto do carro, olha como ficou diferente cada pedacinho da imagem que eu tirei e como que eu consigo extrair uma informação diferente dele. Aqui eu não tenho uma evidência, por exemplo, de onde que está o vidro. Ali, com alguns kernels, dá para ver que o vidro ficou preto. Então a gente consegue entregar uma gama maior de informação para a rede, para ela poder extrair parâmetros que às vezes o olho não estava conseguindo pegar, porque ela consegue fazer cálculos e enxergar pixels que a gente não conseguiria entender ali dentro. Então, aqui é a mesma coisa para rosto. Quando eu passo kernel em um rosto, eu consigo identificar mais facilmente qual que é o formato do olho, qual que é o formato de nariz, em que posição fica. Por exemplo, alguém aqui sabe como é que o cálculo de similaridade facial funciona? Alguém já parou para se perguntar disso? Então, se eu vou fazer a triangulação de pontos, você concorda que eu tenho que identificar os pontos? Então, quando eu vou fazer lá um face matching, basicamente ele vai considerar a distância entre os olhos, a distância entre as orelhas em alguns casos, dos olhos à ponta do nariz, a distância do lábio da boca, da ponta do nariz até a boca. Só que, para eu poder saber que isso aqui é uma boca, eu tenho que identificar a boca. Para eu poder saber qual que é a borda da boca, eu tenho que identificar a boca e encontrar a borda. Depois que eu tenho a boca, eu tenho o nariz, eu tenho as sobrancelhas, aí eu tenho os pontos médios, e aí eu consigo pegar aquele ponto e fazer o cálculo do vetor. E aí, com esse vetor, eu vou calcular a distância entre o vetor que eu tenho e o vetor que deveria ser aquela pessoa, faço aquele cálculo espacial que a gente viu lá e eu vou ter a distância entre os vetores, e eu vou falar, ó, essa foto parece que essa pessoa em X%, porque a gente vai fazer esse tipo de cálculo. E aí, aqui na rede convolucional, é exatamente isso. A gente vai passar filtros para identificar as partes, a gente vai usar classificação para encontrar cada coisa e vai identificar ele ali dentro. Então, a rede convolucional, basicamente, a gente tem uma imagem, que é um tensor. A imagem, vocês têm que lembrar que no computador, a gente está trabalhando com RGB. Então, é red, green, blue. Então, a gente tem 3 dimensões. Então, a minha matriz é um tensor de 3 dimensões. Eu vou pegar isso, cada dimensão eu vou passar de uma forma diferente pela rede e vou trabalhar essas dimensões e lá no final vou fazer o cálculo para entender o que está acontecendo. Então, aqui eu estou mostrando, por exemplo, uma representação de como que é a camada de entrada. A partir do momento que na camada de entrada eu tive um estímulo que foi feito e ele passou essa informação para frente, eu tenho as camadas de baixo onde eu vou ativando cada neurônio. E aí, no final das contas, eu saio aqui embaixo com uma camada que tem neurônios ativados e é onde eu vou fazer a classificação do que eu estou passando aqui dentro da minha rede. Então, como que isso aqui funciona? Quando eu estou passando a imagem para a rede, eu estou passando pedacinho por pedacinho. Porque também não adianta eu pegar toda a imagem e passar no único neurônio. Lembra que lá no MNIST eu falei, gente, vamos fazer uma rede de entrada que era de 720, se eu não me engano? Que era 28 por 28, né? Então, lá a gente definiu arbitrariamente que a minha camada de entrada, cada pixel seria um neurônio. E isso pode ser desse jeito, eu posso ter mais pixels, eu posso ter mais neurônios de entrada. Isso aqui é arbitrário,
da rede que você está criando. Então, isso aqui você vai definir no seu algoritmo como é que funciona. E a partir do momento que eu definir como é que isso funciona, a rede convolucional, a gente vai pegar cada um desses pedacinhos ali, vai passar e vai começar a fazer os cálculos da convolução. Então, qual que é o fundamento aqui? Eu falei, a gente vai preparar a imagem. A imagem é um tensor de 3 dimensões. Separa essas dimensões, e aí aqui a gente vai ter que cada pixel, quando eu separei ele nas dimensões, ele vai ser um valor entre 0 e 255. Isso é um bit. Redes neurais, máquina de macarrão? Interessante. Redes neurais, máquina, macarrão. Ah, tá. Esse vídeo é bem legal, mostrando como que ele faz para poder separar os atributos para passar para a rede, né? Esse caso aqui ele até colocou preto e branco, porque às vezes para poder simplificar, a gente reduz essas 3 dimensões a uma e colapsa isso numa imagem preto e branco, porque eu tenho escalas de cinza. E aí eu não preciso ter 3 dimensões, eu faço isso em uma única dimensão. Mas isso aqui é bem interessante, porque visualmente você consegue entender como que a rede vai separando esse negócio, né? Só que como a gente está falando aqui em vetores, lembra que cada um desses quadradinhos aqui seria um valor entre 0 e 255. Porque é o quanto representa ali aquela imagem. Então isso aqui é bem interessante mesmo. Agora que você falou que eu fui lembrar de que vídeo era esse aqui. Então isso aqui é bem legal porque mostra... Deixa eu voltar para minha rede aqui. Isso. Então aqui ele mostra como que a gente pega essa imagem e a gente vai passar como que essa matriz vai ser passada para dentro da rede. Então, como que a convolução funciona, basicamente? É o que a gente estava vendo lá naquele vídeo que você passou. Tá vendo que eu tenho ali um kernel que ele vai passando na matriz? Então, aquela matriz ali amarelinha é o meu kernel. Ele vai fazendo o cálculo e aí aqui a gente volta a produto escalar, né? Eu tenho 2 vetores sendo multiplicados, eu saio com o valor final lá na frente, que é o meu próximo, que é a próxima posição do meu vetor da frente. Então, ele vai fazendo o cálculo para cada uma delas. Não dá para ver aqui, hein? Dá para ver umas linhazinhas brancas aqui? Vocês estão... Onde que você achou a... Vamos desligar aqui, Bibi, a luz? Desliga para mim, por favor, Samuel. Aqui, ó, o que nesse caso aqui a gente estava fazendo nessa rede? Só na gravação, né? Peraí que vai desligar a luz aqui pra gente. Pode desligar tudo, Samuel, que aí fica mais fácil de... beleza, já deu. Tem algumas linhazinhas aqui, ó. Então, aí, obrigado, Bibi. Ah lá, ficou melhor, né? Então aqui, esse kernel estava sendo feito para a gente encontrar quais são as bordas que eu tenho nessa imagem. Então, a convolução, ela vai fazendo aquilo ali, ela vai extraindo parâmetros e a gente vai tendo uma imagem de saída já processada pelo kernel, que é uma multiplicação entre aquela área que eu peguei e o kernel que eu estou trabalhando. Tá? Aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui, o kernel foi usado para poder conseguir extrair a informação que estava ali naquela imagem, tirando os ruídos, por exemplo. Então a gente pode fazer isso para tirar o ruído da imagem que a gente está trabalhando. Quando vocês forem olhar lá na rede que a gente fez, não tem esses kernels definidos. Por quê? Eu usei o Keras, que é uma biblioteca que antigamente não era do Google, mas ela foi tão bem usada junto com o TensorFlow que o Google comprou a empresa que desenvolveu o Keras e o Keras se tornou padrão dentro do TensorFlow. Então lá, ele já tem uma série de kernels que eles já usam para quando a gente cria a rede densa lá, a rede convolucional. Mas basicamente você consegue definir também diferentes filtros, diferentes kernels para você passar pela sua rede. E aqui mostra, por exemplo, ó, quais são os formatos de filtros que passaram para a gente poder
fazer aqui a extração das informações para poder fazer a classificação. Olha como fica diferente as representações. Então, a rede convolucional, ela vai olhar para o vetor. E aí, essa representação aqui é um negócio que eu acho bem interessante, porque quando a gente fala como que é um vetor de uma imagem, é meio abstrato. Só que se a gente olhar aqui numa imagem bem simplesinha, vocês conseguem perceber onde no vetor a imagem está? Exatamente. Então, aqui é porque a gente tem uma representação muito simples. Você concorda que quando eu passar isso aqui para a rede, olhando para essa matriz, você consegue perceber quais são os parâmetros que ela vai conseguir extrair daqui? Ela consegue entender ali onde as coisas estão? Então, é assim que a rede neural vai entender os padrões para a gente poder passar para a próxima camada. E aqui mostra... Deixa eu ver qual que é esse aqui. Ah, tá. Aqui ele está mostrando como que funciona a multiplicação entre os vetores para a gente poder encontrar o valor de magnitude que vai, o valor do produto escalar que vai para a próxima matriz. Então é isso. A convolução nada mais é do que olhar para um pedacinho da imagem, passar o filtro e a gente vai fazendo isso. E vocês vão ver que rede neural, gente, às vezes a gente olha assim e fala assim, nossa, podia ser mais simples, mas quando a gente vai olhar, é um monte de cálculo que é feito para um monte de coisa para no final das contas ativar ou não um negocinho, encontrar uma linha. É bem custoso, mas ainda assim menos custoso do que a computação tradicional. Então aqui, depois que a gente passa por todos os filtros de kernel, a gente passa por todos os kernels da convolução, a gente ainda assim vai ter uma matriz muito grande. Imagina que eu estou pegando uma imagem 1080 por 1024. Então eu vou ter ali milhões, não chega a dar milhões não, né? Mas vai ser muitos pixels que a gente tem dentro dessa imagem. E aí se a gente fosse olhar para esse negócio, você concorda que eu ia ainda ter uma gama muito grande de informação? Para poder simplificar, a gente pode ir fazendo agrupamentos. Eu pego pedaços daquela rede, e aí isso passa daquela matriz, isso também passa pela arquitetura da rede que você está desenhando, e eu vou fazendo agrupamentos, faço o produto entre aquele pedaço do vetor que eu encontrei e vou fazendo vetores menores. E aí aqui eu acabo perdendo um pouco de informação, mas eu ganho na eficiência no processamento. Então eu vou ter menos processamento. E agrupamento geralmente é usado em redes convolucionais para poder fazer classificação, para poder fazer a retirada de informação da rede. 1.100.000? É isso. Então fica muito pesado. Então a gente tem que encontrar mecanismos e ferramentas para simplificar esses cálculos. E aí aqui a gente passa por uma regra de normalização, então a gente vai saber lá se vai ativar ou não o ReLU, vai passar pela ativação, normaliza e vai para a próxima camada. Aqui na regularização tem uma coisa que é bem interessante, que lembra que eu falei que quando a gente vai treinando a rede, a gente vai calculando o erro e vai dando uma olhada se ela está convergindo ou não para poder saber se a gente está treinando ela se o treinamento está sendo interessante? Deu certo? Todo mundo conseguiu copiar, gente? Pega aqui. Não? Tá, obrigado. Então, quando a gente olha para a rede, pode ser que enquanto a gente está fazendo o nosso treinamento, a gente caiu aqui no mínimo local. Então, quanto mais a gente vai treinando, a gente vai encontrando outros pontos dentro da nossa rede. E se a gente caiu no mínimo local, é ruim. A gente precisa sempre cair no mínimo global, né, para pegar a melhor eficiência da rede. Então, na regularização, a gente vai tomando algumas estratégias para poder fazer isso. Por exemplo, como que você imagina que a gente poderia regularizar e saber se a gente caiu no mínimo local ou não? A gente poderia, por exemplo, ficar passando mais informação para treinar, a gente poderia treinar ela por mais tempo, por mais gerações, só que tem uma estratégia que é chamada de dropout, que a gente simplesmente escolhe aleatoriamente alguns neurônios que foram ativados e dropa ele da rede. Então a gente começa a tirar alguns neurônios aleatoriamente na esperança de que algum desses seja algum mínimo local, para que quando esse cálculo seja refeito, ele caia no mínimo global. Então são estratégias que são adotadas para a gente poder fazer isso. E aí aqui a gente passa por uma ativação, que é a conversão por probabilidade, que é o softmax, para saber qual que a gente vai ativar lá na frente, qual que é o último neurônio que a gente vai ativar lá na frente. Então, depois disso, a gente vai encontrar o valor máximo de probabilidade e vai encontrar qual que é o valor mais provável. E aí, nessa ativação do softmax, a gente vai sair com
qual é o neurônio que foi ativado na próxima camada. Esse aqui, na época que eu estava escrevendo esse trabalho, era o modelo que era o estado da arte naquela época. Esse aqui é um modelo do Google chamado Inception. Eu confesso que eu não sei se ele foi incorporado para dentro do Gemini, mas eu acho que quando a gente olha lá para o Gemini multimodal, muito provavelmente esse modelo está lá. Mas essa é a arquitetura da rede que o Google naquela época tinha, do modelo que o Google tinha naquela época para visão computacional. E é isso. Visão computacional passando por redes convolucionais. Ficamos entendidos? Tranquilo? Então agora a gente vai falar sobre... Peraí. Redes neurais recorrentes. E aqui, qual que é a diferença entre uma rede feed-forward com uma rede recorrente? Não. Refinar a informação é voltar no backpropagation. Aqui, o cálculo do próximo neurônio tem a influência do neurônio anterior. Então, a entrada do neurônio anterior influencia no neurônio posterior. Então, não, eu vou mostrar aqui. Porque na hora que vai fazer o cálculo, ele leva em consideração o que foi feito antes. Então, o que é o importante da gente saber sobre redes neurais recorrentes? Que sequência importa. E aí vocês vão ver que sequência é um problema. Assim, né? A gente tem inúmeras aplicações, isso aqui é muito utilizado, só que chegou num ponto que a sequência começou a trazer alguns problemas que não dava mais para evoluir. Foi onde os Transformers chegaram e revolucionaram os algoritmos de linguagens naturais. Porque aqui a gente está falando de uma rede neural recorrente, ela é muito usada para linguagem natural, para linguagem falada, para texto, para esse tipo de coisa. Eu não vou entrar no detalhe de como é que é feito a tokenerização, como é que a gente transforma uma imagem, uma palavra em vetor, mas a sequência dos vetores, a sequência das informações aqui importam. Se a gente não tiver isso, se a gente não levar isso em consideração, a gente vai ter um erro muito grande lá. A rede recorrente não funciona. Aí a gente não consegue usar ela para isso. Então aqui, por que sequência importa, né? Por que a gente tem que olhar para a sequência? Porque tudo na vida é sequência. Se a gente olhar até a frase por que sequências importam, você concorda que é uma sequência de palavras? E que cada palavra influencia na próxima? Então, por que devemos? Só o devemos sem o porquê é devemos, não tem uma palavra de questionamento. Então, você não sabe o que é uma pergunta. Então, cada entrada aqui, cada informação que a gente vai passar pela rede importa pelo contexto. E aí, quando a gente for falar de Transformers, vocês vão ver que isso aqui é o grande pulo do gato, porque a sequência é o que trava a rede recorrente. Então, a sequência importa porque tudo é uma sequência. Se a gente for pensar aqui no som, o som é uma sequência de ondas sonoras. Uma frase é uma sequência de palavras. Um filme é uma sequência de fotos. Então, tudo é sequencial. Tudo depende do anterior para a gente poder entender o próximo. Considerando que tudo é uma sequência, então a gente tem aqui agora uma forma de que o neurônio leva em consideração a entrada do neurônio anterior para ele poder fazer o cálculo do seu próximo neurônio. Então, a gente tem aqui, ó, abrindo, né, como é que isso aqui funciona. Se eu tenho aqui 3 neurônios e eu tenho a entrada do dado que vem para aquele neurônio, e eu tenho os pesos que esse neurônio tem, então o cálculo do neurônio seguinte depende do peso, depende da ativação do neurônio anterior e da informação que entrou no neurônio anterior. Então, se a gente olhar, a informação está entrando no neurônio por baixo, no T-1, T-1, T e T+1. Então, à medida do tempo que a informação vai entrando, o peso que vai tendo cada neurônio que vai ativando para frente vai influenciando na próxima ativação. Então, todos os parâmetros aqui são compartilhados pela rede. Por isso que o contexto importa, porque ele considera o contexto do que está sendo passado. Então, se a gente fosse olhar o modelo aqui da linguagem natural, a gente tem
o cálculo lá que leva em consideração a representação do elemento anterior, o peso, que é o peso comum entre cada neurônio, e a gente tem ali a representação da palavra. Algum problema aí? Ah, o pendrive? Ah, tá, beleza. Então aqui, o importante é a gente saber que a ativação do neurônio depende depende do processamento da palavra anterior, da informação anterior. Considerando que a gente tem isso, a gente tem um problema olhando para cada informação sendo processada, que é um problema aqui do gradiente, né? Quanto mais longe eu tiver da informação, pior vai ser, porque eu vou considerar muito mais as informações vizinhas do que a informação que eu tenho mais distante. Então, aqui é como que o backpropagation é calculado para trás, para a gente poder fazer o refinamento, né, dessa rede. Então, quando a gente está trabalhando aqui com redes recorrentes, uma coisa que é muito importante é que para cada entrada a gente vai dar um nome, né? A gente vai dar um label para ela. Então, eu tenho aqui um exemplo, eu até coloquei aqui embaixo, ó, quem quiser acessar depois, é o endereço do trabalho que eu tirei essas imagens, para a gente poder ilustrar aqui. Então, se eu tenho uma frase e eu quero que em cada uma dessas palavras, quando eu for fazer o cálculo dele lá na frente, para poder classificar, para saber se é um verbo, se é um adjetivo, eu vou dando labels para esse negócio, e à medida que a gente vai treinando, a gente vai usando essa informação para guardar esse parâmetro, para a gente poder utilizar isso na rede para frente. Então, a partir do momento que eu vou tendo a sequência, eu vou marcando os labels, e quando eu chego na última palavra, é que eu vou passar para um encoding para poder saber, para poder classificar o que aquela palavra, o que aquela sentença trouxe para a gente. Só que aqui a gente tem um problema que é o gradiente que eu estava falando. Se eu pego só no último para poder fazer a classificação, eu perco a informação ao longo do tempo. E aí a gente pode usar aqui uma sequência. Na verdade, eu posso usar aqui a informação em cada uma dessas sequências para poder fazer a ativação. Só que aqui a gente começa a entrar no problema do gradiente que eu estava falando. Que quanto mais longe a informação está da hora que eu estou fazendo o processamento, menos ela importa, menos ela influencia. E é aqui que vocês vão ver que o transformer se diferencia desse tipo de rede. Porque a rede recorrente, ela depende exclusivamente da sequência. Ela é sequencial. Eu preciso processar a primeira palavra, para processar a segunda palavra, para processar a terceira palavra, porque eu não consigo processar a terceira palavra sem ter as duas antes, porque senão eu não vou ter exatamente, eu não vou ter a interferência daqueles outros pesos para cá. Então é isso. A rede recorrente, ela é sequencial e ela utiliza a sequência, a ordem da sequência para poder interferir na próxima ativação. Certo? Todo mundo entendeu? Vocês não estão mentindo para mim não, né? Todo mundo falou que tinha entendido o cálculo de vetor lá e ninguém tinha entendido nada. Vai falar alguma coisa? Cada vez, além de ficar mais lento, fica mais custoso e a informação inicial interfere menos na informação final. Então a gente acaba perdendo no gradiente aqui. Então agora, vai, bebê, você mandou alguma coisa aqui? Ah, tá. Sim. Então eu preciso disso, né? Que ela volte às outras informações, né? Para eu treinar um modelo de linguagem, né? Ela aprenda. Não entendi a pergunta. Recorrente, que ela busca lá no final, né? Todas as informações. Não, a rede recorrente, você está confundindo assim, ó. Treinar não é usar a rede. Treinar, geralmente, você usa o algoritmo do backpropagation para voltar a informação e atualizar os pesos. Aqui a gente está falando como que a rede é ativada. A próxima rede é ativada considerando o que foi processado na camada anterior, interferindo na próxima camada. Quando é só feed forward, a camada de trás não interfere na camada da frente. A ativação da camada da frente não considera o que foi ativado atrás. Aqui, ela vai fazer a ativação, mas a ativação da camada de trás interfere nessa ativação. Então, eu posso usar isso. Só que entra o transformer que ele vai conseguir
está explicando puxar as informações. Não, é porque o treinamento, ele independe do modelo. Se você está falando de Transformers, tem um jeito de treinar Transformers. Se você está falando de uma rede Multilayer Perceptron, é uma forma de treinar o Multilayer Perceptron. Então, o treinamento não tem a ver com o que a gente está falando aqui agora. O treinamento é basicamente o refinamento dos pesos entre as conexões. Entendeu? Aqui o que a gente está falando eu tenho um neurônio aqui, eu tenho um neurônio na próxima camada. Quando é só feed forward, ele ativa e passa para a próxima e ele vai ativar independente do que veio de cá. Ele vai só analisar o sinal e vai ativar. Quando eu tenho uma rede recorrente, a informação passa. Para ele poder ativar, ele não vai só fazer o cálculo do valor aqui, se ele ativa ou não. Ele vai olhar na camada anterior e falar assim, agora que eu sei se eu vou ativar ou não, eu vou considerar essa saída para saber se eu vou ativar ou não. Então ele considera a camada anterior para fazer a ativação da próxima camada. Eu não falo que é aprender, é que ele aceita a influência da informação anterior, do contexto. Ou fazer isso, ele tem que olhar... Então, mas isso não é aprender. Ele está aceitando a influência de trás para saber se ele toma decisão para frente. Por isso que é sequence, entendeu? Por isso que é sequência. A sequência importa. Ficou claro? Mais ou menos, né? E você vai ver que quando começar a escrever código, aí que começa a piorar mesmo. Aí pior. Na hora que escrever código, piora. Então, no início estava ruim. Agora parece que está no início está pior. Então, pessoal, o que a gente vai falar aqui agora? A gente vai falar de arquitetura de Transformers. Transformers foi o que revolucionou redes neurais lá em 2017, se eu não me engano. Inclusive tem um paper, que é o paper... Deu certo lá? Valeu. Tem um paper que foi lançado pelo pessoal do Google e Stanford, em colaboração com Stanford, se eu não me engano, que o título do paper é All You Need is Attention. Porque o Transformers ele vai olhar para um algoritmo agora de atenção dentro da rede que ele está trabalhando. E qual que é a grande diferença do Transformers com a rede recorrente? É que aqui agora a gente não está falando em um processamento sequencial. O Transformers ele tem essa diferença. Tá certo, é porque está na próxima aqui. O Transformers ele tem essa diferença. O Transformers ele é sequence to sequence. Então, ele não vai pegar um elemento e trabalhar na sequência. Ele vai pegar uma sequência e vai entregar outra sequência. Então, ele consegue trabalhar uma sequência inteira. E aí a gente vai ver que ele consegue processar isso em paralelo. Por isso que ele é tão mais eficiente. Entendeu? E aí aqui... O algoritmo, sim. Ele vai olhar para a sequência, e aí, enquanto ele estiver fazendo o cálculo da sequência, ele vai olhar para cada item e olhar para fazer um algoritmo de atenção para aquele item, para poder calcular. E aí, como a gente vai olhar item, cada um dos itens vai olhar para a sequência como um todo, eu consigo fazer esse cálculo em paralelo, porque aí ele vai olhar item por item, mas a sequência como um todo, e depois ele entrega uma informação geral na frente. Então, aqui é importante a gente entender dois conceitos. Encoders e decoders. A gente vai ter, dentro da arquitetura de Transformers, uma rede de encoder e uma rede de decoder. Então, isso é importante porque, quando a gente está falando de uma sequence to sequence, vamos considerar aqui uma frase, né? Uma sequência de palavras. Então, Transformers é muito usado para sumerização, para poder fazer tradução. Tudo que é linguagem natural, Transformers tem uma desenvoltura muito boa para trabalhar. Essas ilustrações que eu estou trazendo aqui são desse trabalho. Ó. Quem quiser depois dar uma olhada lá, vocês vão ver que está bem descrito nesse trabalho o que eu vou explicar aqui agora. Então, como a gente está olhando aqui sequence to sequence, a gente vai ter uma sequência de coisas que vão entrar dentro do Transformers, ele vai passar por todo o algoritmo de encoder e decoder e vai dar uma resposta que seria a nossa sequência de saída. Então, como que isso funciona, né? Passando aqui para a rede, a sequência entra no encoder. O encoder, a gente vai ver que ele tem diferentes formas de serem trabalhadas ali dentro. Depois que ele passa isso, ele passa a última camada do encoder. Ele vai passar isso para todas as camadas do decoder e vai dar a nossa saída. Então,
A arquitetura de Transformers é multicamada. E é o que eu estava explicando. Em cada uma dessas camadas aqui, a gente vai ter um cálculo diferente. Então, olhando para cada uma dessas camadas, eu consigo entrar aqui e olhar para a camada do encoder. Dentro da camada do encoder, eu vou ter duas camadas. Eu vou ter uma camada de self-attention, que é a atenção que eu vou dar para aquela informação que está passando, e eu vou ter uma rede densa, que é uma rede normal, uma rede full connected, né, de todos os neurônios conectados com todos os neurônios. Então, se a gente fosse olhar para isso aqui, eu consigo ter em cada uma dessas camadas a saída lá para o decoder, e o decoder ele tem mais ou menos a mesma arquitetura do encoder. E aí, se a gente fosse olhar aqui como é que a gente vai trabalhar nessas entradas, a gente tem o embedding de palavras, né? Aqui existe toda uma teoria de como é que isso é feito, mas já vamos considerar que cada palavra, de cada elemento que está entrando no Transformers, ele é um vetor. E eu estou pegando esse vetor e eu vou passar ele para dentro da minha camada de encoder. Dentro da camada de encoder, ele vai passar pelo self-attention. Do self-attention, ele vai ter um vetor de saída, e esse vetor de saída vai passar pela camada densa. E assim, ele vai passando em cada uma das camadas que a gente tem dentro da camada de encoder. Então, eu vou entrar num tópico só de self-attention. Você está me adiantando. Então aqui, ó, é o que eu estava falando. Quando a gente olha para a camada densa, a gente vai ter uma camada normal de uma rede neural e a gente vai olhar para ela na saída tendo um softmax, como uma rede neural normalzinha. Então, aqui não tem muito segredo para a gente já sabe como é que isso funciona. Eu vou ter um softmax, que eu vou multiplicar pelos pesos, vou multiplicar pelo bias e vou ter o vetor de saída lá. Quando a gente olha para o mecanismo de self-attention, né, para o mecanismo de atenção, eu trouxe aqui um exemplo de como é que o mecanismo de atenção funciona. A gente vai olhar para essa frase aqui, ó. The animal didn't cross the street because it was too tired. Quando a gente está olhando para essa frase específica, a gente vai olhar, por exemplo, para a palavra it, que está destacada aqui. O que o self-attention faz? Considerando o contexto dessa palavra, qual das outras palavras nessa mesma sentença tem mais peso, considerando que essa palavra está referenciando alguma coisa. Então a gente tem aqui, isso aqui é uma intuição, tá, gente? Eu vou explicar um pouquinho melhor como é que esse cálculo é feito, mas isso aqui é só para vocês entenderem que o self-attention, ele vai olhar o contexto da frase para cada uma das palavras e vai falar assim, ó, para a primeira palavra da sentença, eu tenho uma atenção maior porque ele me parece que referencia melhor essa palavra e ele vai fazendo isso para cada uma delas. Então, olhando para a frase em inglês, it, nesse contexto, ele está falando sobre o animal. Então, se ele está falando sobre o animal, você pode ver que, olhando para o self-attention, ele vai dar um peso maior para a palavra onde se referencia o animal. Então, self-attention é basicamente isso. É olhar para o contexto daquele parâmetro que você está olhando e ver o que é mais relevante para esse contexto. Então, aí agora eu vou entrar como é que ele faz. Ele vai fazer isso uma por uma e eu vou mostrar aqui como é que o cálculozinho é feito desse negócio. Então, basicamente, quando a gente olha no mecanismo de self-attention, a gente tem três coisas. A gente tem queries, keys e values. As queries são as informações que a gente está buscando ali. As keys são os labels, as informações, são as chaves que aquele vetor vai ter. E o value é o valor específico que a gente está passando. Então, aqui, olhando para duas palavras, né, thinking e machines, a gente consegue ver que eu consigo pegar cada um desses vetores aqui e fazer a multiplicação. Então, olhando aqui como é que essa multiplicação é feita, a gente olha para cada um dos vetores, para cada uma das palavras da sentença, e faz o cálculo de cada uma delas para poder encontrar o produto escalar para saber o que é mais relevante naquele contexto. Então, se eu olhar aqui e multiplicar o meu embedding ali pelas queries, a keys e os values, eu vou encontrar para cada palavra o Q vezes K para eu poder encontrar a relevância daquela palavra nesse contexto. Então, é aqui que mora o grande diferencial do Transformers. É encontrando o contexto da relevância de
cada elemento passado na sequência. É isso, professora? É isso. É aqui, ó. Exatamente isso aqui. Então, a gente vai fazer isso aqui para cada uma das palavras. E aí, no final, lembra que eu falei que a gente tem lá uma rede densa que é um softmax? A gente vai distribuir esse negócio, vai ver. Aí, quando a gente passa pelo softmax, a gente vai fazer uma distribuição. Cada valor vai ser de 0 a 1 e a soma de todos tem que ser 1. Então, eu consigo vir aqui e encontrar qual dessas palavras tem mais relevância dentro desse contexto. E é exatamente aqui que os transformers fazem a grande diferença. Então, no final das contas, cada vetor, é o que eu estava falando, né? A soma de todos os vetores tem que dar a soma de 1 lá e a gente vai conseguir fazer essa ativação. Como isso aqui é feito palavra, não vou falar palavra, né? Elemento a elemento da sequência, eu consigo, por exemplo, jogar isso para a CPU e fazer um processamento paralelo. É aqui que mora a grande sacada do Transformers. Como o meu elemento não depende do elemento anterior para eu poder saber a relevância dele, eu passo cada sequência para um parâmetro diferente, para uma instrução lá na GPU, faço todos os processamentos em paralelo, então ele vai processar muito mais rápido, e no final eu saio com a saída do vetor que eu estou montando lá, que eu estou empilhando o meu vetor, e eu tenho a saída do meu vetor já prontinha. Então, aqui é a grande sacada. O que o Gerson está falando, cara, é você poder usar paralelismo do CUDA independente da rede. Você pode fazer qualquer cálculo usando o CUDA para poder fazer processamento paralelo na GPU, entendeu? Por exemplo, quando você usa TensorFlow, vocês vão ver isso na prática aqui. O modelo que a gente vai carregar do Gaia, quem tiver GPU aí, ele vai tentar ativar a GPU com o CUDA. E aí você vai ver que ele vai começar a carregar os tensores na GPU, para ele poder fazer o processamento. Então, o que o Gerson está falando é um método de processamento. Ao invés de você processar no CPU, você conseguir paralelizar para ir para a GPU. E isso é independente de rede neural. Porque o cálculo de GPU, todo mundo sabe, né? GPU nasceu para quê? Para jogo. GPU não nasceu para rede neural. Rede neural que foi lá e olhou assim, ó, opa, esse negócio aqui no jogo é muito bom porque eles processam um monte de coisa visual paralelo. Eu acho que se eu pegar esses vetores aqui, essas matrizes, porque no final das contas o jogo é tudo vetorial. Se eu pegar esses vetores e jogar lá, eu vou ter muito mais sucesso em processar do que eu estiver jogando no processador. Então o GPU nasceu foi com outro intuito. Agora que... Tanto que a NVIDIA virou a empresa... Tá mais valiosa ainda, não tá? Ela virou a empresa mais valiosa do mundo porque no meio do caminho falou assim, opa, vocês que jogam aí? Não, você não dá dinheiro não. Vou olhar para esse negócio de cá agora. É uma coisa que, assim, é legal usar a máquina remota, Gerson, mas quando a gente vai olhar o custo, você tem que ficar muito atento, porque é cobrado por minuto de processamento e depende da placa que você está usando, é uma facada. Então, é uma coisa que eu estou falando para o pessoal aqui no curso desde o início, assim, tem que sempre olhar o custo-benefício das coisas, porque às vezes também é mais barato um processamento inicial ficar na máquina e depois ir para processamento na nuvem. Basicamente, basicamente, você está falando isso aqui, ó. No final das contas, lá no Self-Attention, a gente vai ter o Softmax no final, para poder fazer esse cálculo. Porque depois ele vai voltar para os encoders. É isso aqui que você está perguntando? Porque a sequência vai importar aqui em como que ele funciona. Então tem até uma animaçãozinha de como que as informações entram, passam por várias camadas de encoder, do final do encoder vai lá para o decoder, e aí o decoder leva em consideração tudo que está sendo processado para ele poder fazer a ativação no final. Então aqui o contexto importa a todo momento, porque a informação do contexto vai dar relevância para cada uma das palavras. O self-attention, que lá no All You Need is Attention, né, que é o paper que o pessoal lançou, todo mundo fala que é um breakthrough, porque isso fez a diferença agora para a gente poder entender em cada elemento o contexto relevante àquele elemento naquele momento. Então é isso. Se a gente tem contextos diferentes dentro de uma única interação,
fica muito mais difícil para o modelo entender a correlação entre eles, porque ele vai tentar fazer isso o tempo todo. Se a gente coloca lá, estou passeando na rua, e aí esse é o contexto da primeira frase. A segunda frase é, estou voando no avião. Qual que é a correlação que ele vai tentar fazer aqui? Ele vai tentar fazer essa correlação. E aí ele vai começar a alucinar, porque ele é obrigado a tentar fazer essa correlação. E é aqui que ele solta umas peripécias, né? É aqui que a gente consegue entender o que está acontecendo. Então, o que acontece é isso. E tá vendo aqui que agora no decoder, ó, ele tá passando o token e indo para o decoder. Tá vendo que lá em cima tem uma palavrinha 1? O primeiro step do decoder. Ele vai fazendo isso agora para cada um dos steps, para cada um dos elementos. E ele vai considerando cada uma das informações, vai considerando o contexto e vai fazendo o decoder ali. Então, basicamente, o Transformers, ele vai encodar, passar pelo Self-Attention em várias camadas diferentes. E aí, eu estava lendo papers que tem 6, 8, 12 camadas de encoders e 6, 8, 12 camadas de decoders. E aí, ele vai considerando o contexto e vai trazendo aqui para a gente a informação com relação a considerando o contexto ali. Então, basicamente, o que hoje os Transformers trouxeram para a gente é o Self-Attention, porque isso aqui faz total diferença. Tem conexões residuais, porque ele considera tudo que está acontecendo ali dentro. Ele faz uma normalização. Desculpa. E a gente tem que lembrar que aqui não é sequencial. Ele é sequence to sequence. Então você vai dar uma sequência de entrada e ele vai te dar uma sequência de saída. E é aqui que mora a grande sacada de como é que Transformers foram desenvolvidos. Então, tem até duas grandes bibliotecas que foram... Bibliotecas não, né? Dois grandes modelos que foram criados, que é o BERT e o GPT, que trabalham com Transformers, mas não na complexidade, assim, na completude do Transformers. Quando a gente olha para modelos do tipo BERT, que é o que usa no Gemini, esse tipo de coisa, ele trabalha só com os encoders. E quando a gente está olhando para o GPT, ele trabalha só com decoder. E qual que é a diferença básica entre eles? Eu não vou nem entrar nessas diferenciações, tá? Mas quando a gente está falando de BERT, ele é bidirecional. Ele chama bidirectional vector alguma coisa. O que isso significa? Quando ele está olhando para o elemento, ele olha tanto para o contexto anterior quanto para o contexto posterior. Então ele olha para a esquerda e ele olha para a direita. Quando a gente está trabalhando com o GPT, ele sempre olha só para o anterior. Então ele não tenta prever, ele não olha para frente. Então o GPT cria a próxima saída só considerando o que está para trás. E agora, quando a gente está olhando para o BERT, ele considera quando ele está calculando a saída, ele considera não só o contexto da esquerda, como o contexto da direita. É o que a professora Carla estava falando. Vou sentar no banco. Se eu for colocar aqui agora, se eu colocar no GPT e ele for tentar fazer o cálculo, ele vai encontrar, vou sentar no banco para alimentar os patos. Ele pode tentar criar isso com base no contexto. Só que se a minha frase é, vou sentar no banco descansar, eu tenho aqui um contexto na direita que o GPT não considerou para criar a próxima, que o BERT ele vai olhar para os dois lados e vai tentar completar essa palavra considerando a esquerda e a direita. Essa é a grande diferença entre BERT e GPT. E aí o GPT-2 que começou a trazer esse tipo de atenção para os Transformers. Então é isso, gente. Aqui a gente fecha Transformers, é o que eu tenho hoje para falar sobre os modelos. O que é o objetivo agora? Vamos fazer uma pausa para banheiro. Eu tomei 2 garrafinhas d'água, então estou bem apertado. E aí aqui, todo mundo conseguiu baixar o LM Studio? Conseguiu botar o modelo no LM Studio? Beleza. Então o que a gente vai fazer? Deixa o LM Studio aí bonitinho, do jeito que está. Baixem o código que eu coloquei lá no repositório para a gente poder fazer isso aqui. E a gente vai fazer o nosso modelo responder quem é mais forte, o Goku ou o Vegeta? É sério? É isso aí. Mas até que foi o desenho original. O Goku contra o Superman, o Hulk contra o Vegeta. Cara, assim, não. Se for. Se,
Então, se for entrar aqui no que o VEL3 está fazendo, gerador de vídeo, aí a gente vai longe demais aqui, tem coisa demais acontecendo. Vou te falar que tem tanta coisa acontecendo que não dá para acompanhar. Não dá para acompanhar. É. Gente, então, 15 minutinhos aqui para a gente fazer um break e a gente volta para rodar o modelo, rodar dentro do LM Studio e a gente fazer umas interações locais aqui. Porque o que eu quero fazer na próxima aula, para vocês entenderem? Eu quero falar muito sobre ferramentas. Aqui a gente estava muito ainda na teoria, era para ter sido hoje. Como semana que vem a gente vai trazer o pessoal da LangFlow, eu quero aproveitar... É a última. Então, na última aula, eu acho que vai ser bem interessante, porque a gente vai falar de ferramenta mesmo, sabe? Botar a mão na massa. Cara, o que é legal? Com isso aqui, ó, carregando o modelo local e fazendo o prompt por uma... Aqui, ó. Cadê meu prompt aqui? Aqui, ó. Fazendo o prompt ser uma string, aqui você pode substituir essa string por uma entrada de um post e fazer um RAG para ele retornar um JSON estruturado, e aí aqui você consegue interagir com a rede neural através de um programa de computador normal. Pode? Então, eram para ser 5 aulas. A gente está condensando 2 em uma por conta do conteúdo programático da extensão. Lá tinha aula 5. Mas não vai ter. Alguém teve problema aí no carregamento do modelo? O pessoal ali do fundo teve alguns problemas. O que acontece? Esse modelo, para ele poder ser utilizado, ele tem que ser carregado em memória. E aí, às vezes, pode ser que seu computador não tenha memória suficiente ou VRAM suficiente para poder carregar o modelo. Então, esse modelo que eu passei aqui, ele vai usar pelo menos 4 GB ali da sua memória. Se não tiver essa memória... Hã? Não, então, o arquivo tem 2 GB, mas para carregar ele desempacota algumas coisas, ele usa um pouco mais. Mas é porque provavelmente você tem placa de vídeo, então ele está compartilhando com a placa de vídeo. Tá. Vai carregar entre 2 e 4 GB. Então pode ser que o modelo não seja utilizável na sua máquina. Quando você está procurando aqui ó, vem cá em Discovery e procura por um modelo, tem que prestar atenção antes de fazer download do modelo, se ele vai aparecer alguma coisa assim para vocês, ó. Likely too large ou too large for this machine, alguma coisa assim. Porque isso aqui significa que a sua máquina não é compatível com o modelo. O próprio LM Studio vai validar se esse modelo roda ou não no hardware que você tem. Então, se provavelmente não rodou no LM Studio, também não vai rodar no Python, porque ele não vai conseguir carregar o modelo na sua máquina. O que você pode fazer? Pode pegar modelos menores. Por exemplo, quando eu procuro por Llama aqui, eu tenho esse cara aqui, por exemplo, ó, de 7 bilhões. Ele cabe na minha máquina. Mas a gente pode pegar modelos menores, como esse aqui de 88. Então, eu estou pegando tudo aqui, ó, de 1 bilhão de parâmetros. Ó, esse aqui já é um modelo de 1 bilhão. Ele é um modelo menor. Então, provavelmente, vai rodar melhor em máquinas. Qual que é a diferença aqui? Quanto menor os modelos, quanto menor a quantidade de parâmetros o modelo tem, menos preciso ele vai ser, né? Porque ele vai ter menos parâmetros ali para poder fazer os cálculos dele. Mas já é o suficiente para rodar local para vocês poderem testar e ver como é que funciona. Então já é bem interessante. Até dá para fazer um comparativo, dá para carregar um modelo com menos parâmetros, um modelo com mais parâmetros, e a gente vê quais são as respostas diferentes, como é que o modelo se comporta. Aqui dá para fazer N coisas diferentes. No meu caso aqui, eu já tenho o Gaia instalado. Uma vez que eu tenho o Gaia aqui na minha máquina, que eu baixei ele, se eu der um load aqui no model, eu já tô, ó, ele está carregando. Então ele está carregando lá em cima, não dá para ver, mas ele está carregando, está com a barrinha de progresso lá. Uma vez que ele terminou de carregar, isso aqui é um prompt como qualquer outro. Isso aqui já é uma interface para você interagir direto com o modelo. Você pode aqui mesmo fazer perguntas, interagir com ele.
usar o contexto, pode aumentar a quantidade de parâmetros. O LM Studio, ele foi feito exatamente para isso, para você poder testar os modelos que foram compilados e ver como é que ele vai trabalhar antes de você usar uma outra ferramenta, carregar em Python, carregar num MCP da vida. Então, uma vez que o modelo está carregado, ó, eu posso vir cá e falar: olá, bom dia, tudo bem com você? Isso aqui, ele está fazendo local, ó. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia para você também. A resposta curta é: não, eu não gosto de tudo com mim. E beleza. Não sei o que isso significa não, mas... Ah! Pera, vamos corrigir o... Tudo bem com você? Não, tudo não, então trago tudo comigo. Beleza. Ah, eu não consigo, eu consigo fazer um branch dessa mensagem, vou fazer um novo prompt. Ó, já identificou que o dia está começando, que é amanhã. Então o modelo está rodando local aqui, gente. Isso aqui é bem interessante, porque o que é uma visão que eu tenho sobre LLMs? Só para vocês entenderem e eu compartilhar com vocês. Eu acho que a LLM está virando commodity. E tem muita gente falando isso mesmo na internet. E por que eu falo que LLM está virando commodity? Porque existem inúmeros modelos que fazem mais ou menos a mesma coisa e têm mais ou menos o mesmo poder computacional. Então, no final do dia, o que faz a diferença, na minha visão, né, e tem muitos cientistas da computação que concordam comigo, o que faz a diferença é como a gente interage com esses modelos e como que esse modelo pode trazer uma especificação, pode ser específico para alguma ação para a gente. O que tem sido muito trabalhado e muito discutido na internet são agentes. Vocês já devem ter ouvido falar de agentes. E o que as empresas estão investindo muito é nisso. Por quê? Como o modelo chegou num ponto, se a gente olhar a curva, né, de aperfeiçoamento dos modelos e de como que os modelos têm se comportado, aparentemente a gente chegou num platô, assim, parece que com transformers, com os algoritmos que a gente tem hoje, a gente não vai conseguir nada muito melhor do que isso. A gente tem que ter um novo breakthrough para poder chegar num novo algoritmo, num novo modelo. Como os modelos já chegaram num ponto que está num platô de desenvolvimento, se a gente tem modelos que são especialistas em determinadas coisas, e a gente tem um agente que consegue interagir com diferentes modelos, e a gente consegue especializar o modelo, e o agente saber disso e orquestrar, a orquestração de modelos, para mim, é o próximo grande salto que a gente vai fazer. Porque quando a gente olha para agente de IA hoje, é basicamente isso. Quando você olha ali por exemplo, você vai lá no Gemini e fala para ele fazer um deep search. Ele começa a pesquisar na internet, ele começa a fazer um monte de coisa. Ele pode estar usando outros modelos para fazer a busca na internet e o agente dele está orquestrando o que está sendo feito lá, pegar essa informação, trazer de volta para ele compilado e ele só processar e te entregar a informação de volta. Inclusive, uma das coisas que aconteceu de 2017 para cá, e foi um outro breakthrough assim, que mudou completamente a forma como a gente interage com modelos ou com qualquer coisa, foi o desenvolvimento de MCP. MCP é um protocolo de comunicação, assim como é um protocolo de comunicação APIs. Só que o MCP foi desenvolvido pela Anthropic, quando eles estavam fazendo lá o cloud deles. Só que esse protocolo foi tão eficiente para essa integração que é considerado um dos protocolos que foram inventados e teve a adoção mais rápida da história da computação. Porque hoje MCP está em tudo. Se vocês... Quem aqui já mexeu com Docker? Sabe o que é Docker? Para que serve? Beleza. Docker basicamente a grosso modo, é como se criasse uma VM para você ter um ambiente isolado dentro da sua máquina. Não é uma VM não, mas para entender é uma boa analogia.
Então, como o Docker cria um ambiente isolado dentro da sua máquina, eu posso ter várias máquinas, digamos assim, dentro do meu computador. E se vocês olharem aqui no Docker Desktop, eles já implementaram toda uma área de MCP Toolkit. Porque o MCP, você tem que subir um servidor de MCP. E o MCP, ele vai te pedir permissões, você vai configurar ele e ele vai conseguir interagir. Por exemplo, já tem hoje servidores MCP que você sobe no Docker, ele controla o seu Windows. Então, através de um MCP, você pode falar, instale tal programa. Ele sozinho vai abrir o Windows, vai pegar o programa instalado, vai baixar, vai instalar. Ou desinstale, ele vai lá e desinstala. Então, MCP é uma forma de fazer comunicação entre esses caras e é muito usado para comunicar entre modelos. Então, eu acho que essa orquestração vai ser o grande próximo passo. E claro que MCP é um padrão, né? Um protocolo, mas dá para fazer via API, dá para fazer com o que a gente imaginar. Só que o MCP está sendo mais usado para isso. Então, nesse caso aqui, a gente está rodando local. E aqui a gente não tem restrição. IoT? Já tem, já. Você consegue... Cara, assim, o MCP é só um padrão de comunicação. Mas para fazer automação interagindo com o IA, você conhece 8N, não, 8N, N8N, né? Nossa, eu confundi. Exatamente. O N8N é um orquestrador desse negócio. E o que é legal? Virou um treco no code. Qualquer um faz. Você não precisa saber codar para fazer esse tipo de coisa. Não é assim, não é faz sozinho, mas você tem que saber o que está acontecendo também. Não dá para. Você tem que pôr a chave. Tem que ficar ligado que você vai pôr sua chave lá. Se você der acesso root e ele apagar, então também não dá para sair nessa loucuragem. Mas o que eu acho legal? O que as IAs têm feito que eu acho muito interessante? Tem tirado o trabalho pesado da gente. Tipo, eu já programo há 25 anos. Eu sei PO, sei estrutura de dados, conheço os conceitos, lá. Só que escrever código é um trabalho repetitivo e maçante. A IA escreve código muito mais rápido do que eu. Então, hoje, eu vou te falar na minha carreira profissional. Samuel está aqui para ser prova. Eu estou virando vibe coder lá. Eu boto meu prompt, saio o código, eu vejo se é decente, arrumo o que eu preciso arrumar, copio e colo e pau na máquina. E o que isso traz para mim? Eu entrego o código muito mais rápido. Eu saio do outro lado muito mais rápido. E ele às vezes faz cagada? Faz. Assim como eu já fiz cagada, já paguei produção. Todo mundo algum dia já fez uma cagada assim. Quando eu estava nos primeiros semestres da engenharia, eu estava na bancada mexendo com capacitor, eu pus fogo na bancada. Então, a gente faz cagada também. Só que qual que é a grande vantagem? Se você já tem experiência, sabe o que está acontecendo e você supervisiona, você consegue fazer muito mais com muito menos. Eu acho que é aí que está a grande sacada. E uma coisa que o pessoal assim, muita gente conversa comigo, né? Ah, por onde que você acha que eu começo? Que linguagem que não sei o quê. Gente, linguagem é só uma ferramenta. IA é só uma ferramenta. Você vai ter que aprender os fundamentos de um jeito ou de outro. Porque senão ele vai te entregar um código, você vai acreditar, e aí é aquele negócio, você vai mentir para ele vai mentir para você, e tá todo mundo certo, e é a brincadeira do currículo. Dei o meu currículo numa empresa, falei que sou fluente em inglês, chega lá, o cara, ok, let's talk in English. E agora, o que eu vou fazer? Não dá pra... Não tem o que fazer, entendeu? Então, a gente tem que saber o que está acontecendo. E rodar modelo local é uma das formas que eu enxergo da gente ter mais privacidade nos dados, que é outro ponto que eu estava conversando com a professora Carla aqui. Hoje, a gente não sabe o que as empresas fazem com os dados que a gente imputa lá. Assim, eles falam que não, eu sou muito certinho aqui, eu não vou fazer nada de errado, não. E aí a gente só descobre na hora que dá errado, né? Aí, faz igual o marketing, faz o cadastro aqui do seu CPF, porque você tem um monte de desconto. Realmente tem produto que cai assim, igual azeite de carro, isso aí por R$29.
Aí você pensa, o que eu ganho com isso? Eles vendem essa informação. Você faz seu cadastro ali no aplicativo ali, ó. Aquela informação tem empresa. Então, informação hoje é o que o pessoal fala, é o novo ouro, né? Eu te garanto que eles não vendem, eu acho que eles fazem diferente, hein? Eles usam isso para comprar mais, porque ele vira para o fornecedor e fala assim: olha, eu tenho aqui 1 milhão de gente que compra isso. Me vende 1 milhão, porque eu sei que eu vou vender esse 1 milhão aqui, então me vende mais barato. Concorda, professor? É. Drogazil, você viu que ela foi condenada por obrigar a colocar o CPF lá? Então, aí eu vou trazer para o contexto de IA. Se a gente usar um MCP que conecta na base de dados, no banco de dados mesmo, lá no MySQL, no Oracle, seja o que for que tenha lá, conecta no banco de dados. Então, conecta no banco de dados, conecta no LLM, usa essa informação para tirar o comportamento, para estudar o comportamento, pronto, ó. Usei IA com banco de dados para trazer predição, por exemplo, de, sei lá, qual produto pode ser mais vendido em determinada época. Eu posso tirar vários insights aqui. Então, mas aí entra um ponto. Mas aí entra o ponto da privacidade que eu estou falando. Imagina que a gente faça um MCP que pega no banco de dados e você mande para o chat GPT. Imagina o que a OpenAI pode fazer com todo o banco de dados que a Drogasil tem de perfil de compra. Por exemplo, o Lula está tentando. Eu ouvi conversa de que ele vai retalhar o Trump quebrando patente de remédios. Imagina se isso não seria super importante lá para o Sam Altman virar para ele e falar assim: ô Trump, vem cá, deixa eu te contar como é que é lá no Brasil, ó, os caras usam muito isso aqui, tem que ficar esperto com aquilo. A gente entra numas conversas, cara, que começa a ser segurança nacional e ninguém fala sobre esse tipo de coisa. Pensa o quanto seria importante para o Trump, nesse momento, ter esse banco de dados. E você acha que se ele pedir para o Sam Altman, ele não vai dar um jeito de entregar? Sendo que ele virou e falou assim: vocês têm 10 anos para fazer o que quiser, eu não vou olhar para as big techs que mexem com IA. Então a gente entra numa discussão que é o que eu estava conversando com a professora aqui. Quando eu falo disso, o pessoal fala: larga de ser o cavaleiro do apocalipse, mas ninguém fala disso. Tem que prestar atenção nesses detalhes. Eu falei para vocês, se você pegar o Deep... Aqui, ó. Se você olhar aqui, você viu que tem o DeepSeek aqui para baixar? Se você olhar o DeepSeek aí e baixar ele, faz um teste. Você consegue baixar e isolar sua máquina. Isola sua máquina, bota o Wireshark para poder ouvir todas as portas do seu computador e ver se o DeepSeek de tempos em tempos não vai bater um pacote criptografado lá em Pequim. Ele faz isso. Tá. Ó, qual versão que pode ser a versão mais leve para a gente poder usar nos computadores locais? Não, faz uma busca aí por um termo tipo 1B. É, porque a gente vai trazer parâmetros de 1 bilhão. Então, tem o Gemma 3 aí de 1B. Esse Gemma provavelmente vai rodar na máquina de todo mundo. Ele tem 700 megas. Ah, então ele está desativado para GPUs. Conseguiu achar? Tenta aí, por favor, para ver se vai funcionar. O... Não, mas 700 megas vai ser rapidinho. O... Hã? É, quando eu pus 1B foi a primeira opção que apareceu lá, ó. Gemma 3, 771 MB. Moça, eu não perguntei seu nome aí. Você. Quando você conversou comigo, eu não perguntei seu nome. Tiago. Tenta baixar esse modelo, Tiago, no seu computador e ver se vai rodar. Escreve 1B para fazer a busca e ver se acha o Gemma de 1 bilhão de parâmetros. Então, aqui no meu, tá vendo, ó? The model might fit entire your GPU memory. Ah, ele tá falando que esse modelo pode ocupar 100% da GPU da minha máquina. Vou processar paralelo agora. É o Transformer em ação aí.
Hã? Eu pedi para instalar o Llama, aí eu instalei, depois que eu instalei, ele pediu para instalar o Não, blá blá blá. mas calma, você tá no Python? Não, a gente tá no LM Studio ainda. O Llama, o Llama que ele tá te pedindo para instalar é o pacote para carregar o modelo. Calma que a gente vai chegar lá. Aqui a gente tá no LM Studio ainda. Abre, eu tenho o link no GitHub para baixar o LM Studio. Porque tá também. Não, aí a gente já vai para lá. Aqui, ó, sempre que você faz um download do pacote, do modelo, você tem a opção de vir no modelo que você tá aqui, ó, download complete. Eu posso vir cá em Review File Explorer. Se eu entrar aqui dentro, ó, eu consigo ver, aqui é o código-fonte. Eu não quero código-fonte, não. Ah, isso aqui é tudo Llama que eu baixei o código-fonte, tá? Não é isso aqui que eu quero, não. Eu quero mostrar para vocês que dá para ver o modelo. Llama 3. Ah, não, tá baixando. Aqui, ó. O que eu tava mexendo lá. Dentro do meu diretório, eu tenho... Não, esse aqui é um parte. O Goofy aqui, ó. Beleza. Eu tenho o arquivo do modelo. Esse arquivo do modelo aqui, ele é basicamente um binário com os pesos do modelo. Então, esse cara é inalterável, você só passa a informação por ele e ele vai fazer uma predição. Se você quiser fazer um fine tuning, esse arquivo você vai lá no Hugging Face, encontra ele, de lá você encontra o código-fonte da rede, aí você consegue baixar o código-fonte, o dataset, e fazer seu próprio fine tuning em cima dele. Porque o Hugging Face é o repositório mundial, que a galera tá colocando os modelos open source lá. Então, aqui, ó, esse modelo, ele já é um modelo que dá para a gente poder trabalhar no Python, por exemplo. Então, você consegue baixar no LM Studio, fazer uns testes, ver como é que ele responde, copiar daqui, levar lá para o Python, e aí lá no Python você carrega ele e faz os prompts programaticamente falando. E aí dá para a gente poder trabalhar. Então, agora que a gente já fez aqui o prompt do... Ó, carregou. Deixa eu ver aqui como é que esse Llama 3 funciona. Vou abrir um contexto novo, né? Para ele não... Olá, bom dia. Tudo bem com você? Aí você já está no LM Studio. Aqui eu ainda estou no LM Studio. Ó, pronto. Você é especialista em língua portuguesa? Então, não tem melhor ou pior, né? Aqui, ó. Eu fiz uma pergunta para o Llama de 1 bilhão de parâmetros. Você é especialista em português? Ele falou, não. Eu sou um modelo largo de dados, treinado pelo Google. Posso responder em português, mas ele não tem especialização, ele não tem especialidade. Então, pode ser, por exemplo, que ao ele fazer a conversão lá para passar para o inglês, para tentar encontrar uma concordância verbal, ele erre, porque ele não foi treinado para isso. E o modelo que eu passei para vocês, o Gaia, ele é exatamente o modelo do Llama, feito um fine tuning, então foi aperfeiçoado os parâmetros dele para ele poder entender melhor a regra gramatical do português. Então não existe modelo melhor ou pior, existe a tarefa que você quer que ele execute. Se for uma tarefa simples, um modelo simples consegue executar. Se for uma tarefa mais complexa, um modelo vai precisar de um modelo mais complexo. Então, sempre que a gente está trabalhando aqui no LM Studio, se eu baixei o modelo, se eu baixei o arquivo, né, aqui, ó, vou pegar esse cara aqui, ó. Ah, ele nem me trouxe o arquivo aqui. Ele trouxe o JSON, ele botou em outra parte da minha máquina. Mas o que é o ponto? A gente consegue pegar esses arquivos que ele gera aqui, que é esse carinha aqui. Eu consigo copiar ele para dentro do Python
E aqui no Python, eu rodo o meu código. E aqui o que eu estou fazendo? Deixa eu fazer duas coisas aqui. Primeiro, para carregar o modelo, a gente precisa de uma biblioteca do Llama. E aqui não é um modelo, tá? Isso aqui é uma biblioteca que a Meta fez para poder carregar esses modelos. Todo mundo usa essa biblioteca que é mais fácil. E eu preciso ter ela instalado na minha máquina. E aqui eu vou fazer ela em C++. Aqui o identifier aqui, Bibi, ó. Infeliz aqui. Eu copiei para cá e ele veio, ó. Olha lá. Então aqui, source. Beleza. It status, é só o cara que está aqui. Eu vou fazer um pip install. Eu já tenho ele instalado. Então, está instalado. Eu vou só rodar o meu código. Por quê? Ah, tá. Python aula 3 app. O que esse modelo está fazendo aqui? O que esse código está fazendo? Eu estou basicamente aqui carregando o modelo. Faça a pergunta para ele, olha lá, ele fez, ó, qual que é a pergunta? Quem é mais forte, Goku ou Vegeta? Então ele está enviando o prompt para o modelo. Aqui, ó, o Llama já cria um objeto que eu passo o path do modelo. Eu não fiz verbose aqui para poder ver instruções que ele tem interno lá que ele está rodando. Ele vai tentar executar. A partir do momento que ele executar e der certo, ele vai pegar aqui o meu modelo, vai fazer um log, vai pegar a pergunta que eu fiz, vai pegar o modelo que eu tive e vai me dar a resposta. E ele vai trazer aqui um output. Ele está só validando se teve a saída do modelo, e aí ele vai pegar a resposta do meu modelo aqui e vai dar um strip, que é pegar o texto e tirar caractere especial, algumas coisas que ele faz aqui, as entradas e saídas de espaço em branco. E aí ele vai me responder o meu prompt. Demora. Ele vai demorar uns 40 segundos aqui, 1 minuto e meio. Ó, a GPU. Tem que instalar essa biblioteca aqui, o Llama CPP. Olha lá. Me respondeu. A resposta é complexa e depende de vários fatores, como o arco da história, nível do poder e circunstâncias da luta. Em geral, Vegeta é considerado mais forte que o Goku. Então isso aqui é uma informação baseada nos dados que ele foi treinado. Inclusive, se vocês ativarem o Verbose aqui para ver os logs que ele tem interno, vocês vão ver que ele tem um monte de coisa que os caras que criaram esse modelo são nerds e colocaram lá de Star Trek, Star Wars, coisa de anime. Os caras vão fazendo um monte de teste, rodando algumas coisas internas, passando parâmetro de coisa aleatória. Então, com isso aqui, a gente está fazendo uma pergunta direta e ele está respondendo uma pergunta direta. Então, ele está me respondendo no formato de texto. Agora, na próxima aula, a gente vai falar sobre RAG. Aí, com o RAG, eu consigo fazer o modelo se comportar de uma determinada forma que eu queira e me entregar uma resposta em um padrão específico que eu queira também. Por exemplo, se eu estou fazendo a chamada de uma API e eu preciso retornar isso para ser lido por um outro software, eu posso fazer ele obrigatoriamente me retornar a informação, não em formato de palavra, não em texto, palavras normais, mas num objeto Python, numa string que seja compatível com a padronização de Python, não, desculpa, de JSON. Uma string que seja compatível com a instrução de JSON. Então ele pode criar chave, me dar valor, e eu posso instruir ele a fazer alguma coisa do tipo. Por exemplo, vou mostrar não, porque está gravando, eu não vou deixar. A hora que acabar eu mostro. Um exemplo que eu estou fazendo para o escritório. São dados sensíveis de cartório que eu estou rodando aqui, por exemplo, para extrair
nome, CPF e alguma informação de um ato sobre uma pessoa que é compradora ou vendedora de imóvel. Então, dado o texto, eu consigo, através do contexto de que eu quero uma pessoa, instruir esse modelo a me retornar, por exemplo, os dados de uma pessoa. Pessoal, então é isso. Muito obrigado por virem na nossa terceira aula. Se tiverem dúvida, os canais, a gente tem lá o grupo do WhatsApp, os canais, meus contatos estão lá no meu site, é só entrar douglasrezende.com. Se alguém tiver dúvida, estou por aqui. Muito obrigado, bom final de semana para vocês. Um abraço.